Flávio, a gente estava falando aqui um pouco antes de você chegar sobre a condição humana, que é a fragilidade física. De um dia para outro você pode descobrir alguma coisa na sua vida. Emocional, nós vivemos na geração mais afetada mentalmente da história. A nossa geração, ela está doente emocionalmente, mentalmente. Uma geração que quer ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, não entende nada de propósito e realização de vida. E principalmente uma geração que até quer se espiritualizar, mas talvez pelas motivações erradas. Então a gente está vivendo uma confusão, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que estão se destacando, fazendo tudo certo. E você é uma dessas pessoas. Nesse livro novo que eu estou escrevendo, Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, você é um dos exemplos que eu mais uso, porque todo negócio que você começou virou bilhão, e você ganhou o primeiro milhão aos 23, hoje aos 53, 30 anos depois, tudo que você colocou a mão virou bilhão. E ao mesmo tempo você conseguiu manter saúde emocional, porque eu te conheço bem, sei que você é um cara tranquilo, que dorme bem, que trata bem as pessoas, que não está apreensivo ou nervoso com o próximo dia. A Bíblia diz, não andeis ansiosos, ou não fiquem preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, todas essas coisas eu vejo em você, você realmente não se rende emocionalmente a essas pressões. Tem uma família estruturada, boa, que a gente convive e sabe que é de verdade. Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual o maior conselho, para começar, qual o maior conselho que você pode dar para os empreendedores que estão aqui, para quem está assistindo a gente em casa? Uma pessoa ganhar o mundo, o que é ganhar o mundo? Não é só ter dinheiro, tem influência positiva sobre a vida das pessoas. O que ela fala é escutado pelas pessoas, é respeitado pelas pessoas. Ela construiu um espaço onde as pessoas olham e querem fazer igual, ou seja, ela deu uma referência para as pessoas. Como uma pessoa pode ganhar o mundo, mas sem negociar a sua alma, que é a consciência? Ou seja, como eu faço para prosperar financeiramente, para ser referência, para ter relevância e, ao mesmo tempo, não perder minha consciência no processo? Obrigado mais uma vez pelo convite, Brunet. Olha só, uma frase que eu gosto muito, que eu repito ela muitas vezes, e pouca gente às vezes entende bem essa frase, é a frase estabilidade não existe. Eu falo muito essa frase, eu repito muito essa frase. E por que eu falo muito sobre essa frase e a repito muitas vezes? Porque eu penso que a gente se reconciliar com a nossa humanidade, a gente está settled, a gente está, em português, me desculpa. Endireitando, colocando no lugar. A gente está equacionado, está pacificado com a nossa humanidade. Isso faz muito bem para nossas emoções. Faz muito bem para o nosso emocional a gente reconhecer a nossa limitação, que a gente é humano. Que como ser humano, um dia a gente vai morrer. E como ser humano, eu tenho limites. Então, quando eu tenho isso muito bem pacificado, quando a gente está pacificado com a fragilidade humana, e a gente entende que isso é parte da nossa humanidade, a gente convive com os nossos limites de uma maneira diferente. Eu entendo, inclusive, que a gente vai ficar muito menos ansioso, muito menos preocupado, quando a gente entende que o nosso destino final é dar o último suspiro nessa terra e partir para um outro momento, para uma outra vida. E a gente entende que isso faz parte da nossa humanidade. A gente entende que nós realmente temos limites. Isso faz bem para as nossas emoções. Eu penso que grande parte das preocupações que a gente tem, e eu estava batendo um papo contigo aqui antes, e você mencionou que 86% das preocupações que nós temos, elas nunca vão se concretizar, elas nunca vão acontecer. Isso significa que nós gastamos muita energia à toa, que de forma geral o ser humano gasta energia à toa. Então, se eu estou pacificado com os meus limites, se eu estou pacificado com a minha humanidade e com os limites que eu tenho, eu vou lidar com a nossa finitude, eu vou lidar com os nossos limites de uma outra forma. Então, isso vai me tirar muito mais as preocupações, eu vou estar muito menos preocupado
e muito mais ocupado, né? Porque a palavra pré-ocupado é ocupado antecipadamente. Então eu vou me ocupar em resolver muito mais os meus problemas do que me preocupar com esses mesmos problemas. E diante desse equacionamento, desse acordo pessoal comigo mesmo, entendendo a minha limitação, eu vou administrar as minhas emoções muito melhor do que se eu ficar contrariado com as minhas limitações, se eu ficar contrariado com a minha finitude, se eu Revoltado ficar revoltado com a minha humanidade, se eu aceito, né, a minha autoaceitação sobre quem eu sou, sobre a minha humanidade, me traz muito mais paz do que contrariedade. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não perder a nossa alma, não perder a nossa essência, não perder a nossa consciência, está muito relacionado também a gente ser leal e fiel a valores. Existem valores, porque tem gente que vive de forma aleatória, mas tem algumas pessoas que aprenderam alguns princípios, alguns valores. Eu tive a oportunidade de aprender isso desde cedo com os meus pais, com princípios que você nomeia de princípios milenares. Eu convivi, eu aprendi a lidar. Esses valores... Você fez o método Destiny desde criança. Desde criança, é verdade. Então, assim, desde de jovem, esses valores, de certa maneira, nortearam a minha direção. Eu sabia, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente ter valores e a gente conseguir definir o que é bom e o que é mal, o que é próspero e o que não é próspero, o que vai ser benéfico, o que vai ser bem-aventurado na minha vida, o que não vai ser bem-aventurado na minha vida, se eu tiver isso claro e for leal a esses valores, de alguma maneira, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu vou e para onde eu não vou. Então, tu vai errar menos. Porque determinados erros que muitas pessoas cometem, e que nós também cometemos, determinados erros nos custam muito caro. E roubam da gente também paz, energia, dinheiro, rouba da gente uma série de riquezas tangíveis e intangíveis. Então, quando você tem esses valores bem definidos, você é leal a esses valores, você consegue ser leal a esses valores, o que muitas vezes não é fácil. E aí você vai ter que se esforçar para isso, você vai ter que lembrar toda hora que não é, isso aqui é ruim, então é para lá que eu vou. Então você tem, de alguma forma, uma direção. Isso te poupa muito de muitas coisas. Não é? Então eu acho que eu sou um cara que sou muito bem resolvido com a minha humanidade, por isso eu gosto da frase estabilidade não existe. Eu não gosto do falso otimismo, eu não gosto do pseudo-otimismo que diz que tudo vai dar certo. Não gosto, porque não é verdade. Não vai dar. E se não é verdade, e se eu acreditei que ia tudo dar certo, e na verdade não vai dar, eu vou ficar frustrado. A frustração vai me roubar energia. Então eu quero me preparar, eu quero esperar o melhor e estar preparado para o pior sempre, em qualquer hipótese. Isso me deixa emocionalmente mais saudável para lidar com as coisas. Isso não significa que eu não tenho os meus momentos de angústia, que eu não tenho os meus momentos de desafio pessoal, e que daí a gente se ordena, está junto com amigos, está junto com a família, e a gente se reorienta e ganha mais força para seguir a mesma direção. Uma coisa interessante nisso que você falou é que muita gente não entende, não percebe o valor de pessoas, principalmente por causa das crises que a gente vai passar. Família e amizades, por exemplo. Exatamente. Tem pessoas que vão abrindo mão disso por qualquer motivo, mas num momento de dor, num momento de angústia, são pessoas que vão trazer consolo. São pessoas que, de alguma forma, vão oferecer apoio. Então, muita gente, na busca pela riqueza, feriu pessoas. Abriu mão de relacionamentos. E eu tenho um livro chamado Especialista em Pessoas, e tem uma parte que eu falo sobre isso, que no final das contas, a gente vai precisar de pessoas para realizar a maioria das coisas que nós vamos fazer na vida. E principalmente nos momentos ruins, é quando Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho para nos curar. Como é que você fez para construir esse império bilionário, os tipos de empresas que você criou, de segmentos, apesar de todos serem da educação, mas focos diferentes, e ao mesmo tempo manter bons relacionamentos?
Como é que se faz para ser um cara tão ativo empresarialmente, financeiramente, e ao mesmo tempo ser tão humano a ponto de se conectar com as pessoas? Então, Brunet, os amigos muito próximos, a gente conta nos dedos, né? Todos nós, cada pessoa que está aqui na plateia também, cada pessoa que nos acompanha, você não vai ter amigos com grande profundidade que vai passar das nossas duas mãos. É muito raro isso. Então, é preciso saber identificar ao longo da tua vida essas relações que você constrói, essas conexões que você construiu e que vão pertencer a um ciclo mais próximo, pessoas que você vai poder confidenciar coisas, vai poder conversar, vai poder se abrir e por aí vai. São poucas pessoas, mas uma vez identificadas essas pessoas, é importante investir tempo nessas pessoas para que você tenha um colchão de segurança em qualquer situação, para você conversar, para você bater papo. E essa situação, na medida em que a vida vai passando, você vai também adquirindo novas necessidades. Então, você vai ampliando essa sua rede de contatos para que você consiga conversar sobre outros assuntos também com essas pessoas. Eu tenho amigos que são amigos de infância, que a gente sempre conversa, mas eu não posso falar todos os assuntos, porque ele não participa de todos os âmbitos da minha vida. Não tem por que bater um papo sobre tua vida financeira com ele, seria? Não faz sentido. Ou puxa, será melhor esse projeto ou esse projeto? Talvez ele não tenha essa contribuição para dar, mas tem uma outra muito valiosa que outros não vão conseguir me entregar. E aí você vai se relacionando com essas pessoas e vai... Tem pessoas, por exemplo, que são interessantes, que eu gosto de conversar só para lembrar da minha infância. Porque isso me remete à minha identidade, quem eu sou. Não aquilo que talvez as pessoas achem que eu seja. Porque quando você se torna uma pessoa pública, muita gente acha que você é alguma coisa. E o pior que pode acontecer é você correr o risco de acreditar que você é aquilo que as pessoas acham. Então, no fundo, você precisa estar se reconectando com a sua essência, com a sua identidade, porque isso me faz bem. Eu tive um evento agora, foi na Marinha, então, poxa, a Marinha é um capítulo da minha vida. E aí eu me lembro de uma série de situações que foram muito positivas, que eu quero manter vivo dentro da minha memória. Então, eu quero, como diz um versículo da Bíblia, eu quero me trazer à memória tudo que me traga esperança. Então, tudo que eu sonhei um dia conquistar me trouxe muita esperança num determinado momento. Algumas coisas eu já conquistei, outras eu já troquei de objetivo, e meus objetivos agora são outros. Mas resgatar isso, tem gente que te remete a uma memória que te traz esperança e que é saudável você conviver. É legal a gente balancear isso na nossa vida para que a gente fique são no meio desse mundo louco que a gente vive.